Na teoria é fácil pensar que o Brasil consegue atingir a cobertura vacinal por causa do Programa Nacional de Imunizações. Os milhares de postos pelo país estão à disposição das pessoas para receberem uma dose, seja da idade que for. Porém, as autoridades têm mais dificuldade do que deveriam para atingir o objetivo. Há quase 10 anos, a cobertura vacinal é um problema. E em 2016, essa situação foi agravada, ou seja, não chega a 95% do público-alvo. A meta é que a cada 100 pessoas, 95 precisam de um respectivo imunizante. Porém, em 2013, o infectologista Guido Carlos Levi já fazia o alerta sobre isso num livro. Em Recusa de Vacinas, Causas e Consequências, o médico escreveu alguns pontos que levavam as pessoas a não se vacinarem. A nossa reportagem, Guido Carlos Levi, disse que de lá para cá, outras questões surgiram. Existem motivos que são filosóficos. Por exemplo, os antroposóficos são contrários às vacinas. Existem motivos que são religiosos. Tem pequenos grupos dentro das grandes religiões que não utilizam as vacinas. Existem pessoas que não usam vacina porque têm medo dos efeitos adversos da vacina. Obviamente não são fidedignas, mas impressionam algumas pessoas. Outros motivos, por exemplo, um que não tinha naquela época, que eu diria que tem agora, são os motivos políticos. Mais um ponto que chama a atenção é que o público relevante que deixa de tomar a vacina é o que tem maior poder aquisitivo. Isso vai de encontro à realidade dessas pessoas, que têm mais acesso a conteúdo de qualidade, porém não buscam a proteção individual e coletiva. O que também piorou com o tempo foi o surgimento de influenciadores na internet que são contra os imunizantes. Segundo a epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações de 2011 a 2019, esse é um fenômeno novo. A gente via esses grupos funcionando na Europa, nos Estados Unidos, que são grupos que são convictos que vacina fazem mal para a saúde. E eles têm uma capacidade de mentir nas redes sociais e colocar robôs para trabalhar, lançam, num curto prazo de tempo, milhões de mensagens contra as vacinas. Então, na minha gestão, a gente não via esses grupos funcionando no Brasil. Infelizmente, a partir da pandemia da Covid-19, esses grupos se instalaram no nosso país e hoje eles fazem um estrago enorme na sociedade. Em consequência disso, o Ministério da Saúde tem uma campanha de combate a esses perfis que propagam fake news. Em entrevista ao Bom Dia Ministra do Governo Federal, Nízia Trindade, que está à frente da pasta, destaca o trabalho. Desde o ano passado, junto com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, nós temos combatido com uma plataforma que é o Saúde com a Ciência, levando os fatos corretos, mostrando o que há de desinformação criminosa, muitas vezes, em relação a algumas vacinas. Então, esse, sem dúvida, é um fator importante. Mas o mais importante é o governo dizer: temos que vacinar e trabalhar isso junto com todos os níveis de governo, com estados, com municípios e com a sociedade. Esse problema, no entanto, não é exclusivo do Brasil. Todo o continente americano sofre com isso, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Assim, toda a região fica fragilizada em razão das notícias falsas acerca das vacinas. De acordo com Lely Guzman, coordenadora do Programa Integral de Imunização do escritório da OPAS, isso dificulta o trabalho para uma cobertura maior. As pessoas não têm uma boa informação, então muitas ficam em dúvida de qual é a necessidade da vacina, qual é a vantagem de se vacinar, qual é a época em que se tem que vacinar, quais são as vacinas, e isso causa uma situação que leva, em ocasiões, à excitação vacinal.
A Organização Pan-Americana da Saúde ainda lista a perda de recurso humano nos postos, principalmente com a saída de profissionais em razão da pandemia. Com a falta da cobertura vacinal, doenças que haviam sido erradicadas voltaram a surgir e outras que já estavam em circulação se intensificaram. É o alerta que a reportagem traz no terceiro e último capítulo da série. Vacina. Da evolução científica ao ceticismo populacional.